graça e paz. Vamos dar início ao culto. Essa celebração ela é filmada, fotografada e gravada e é transmitido nas redes sociais. Se você não autoriza o uso da sua imagem, eu peço por gentileza que você sente ao fundo da igreja, amém? Hoje é domingo de ressurreição, né? Celebramos a ressurreição de Cristo e que nessa manhã Jesus possa ressurgir dentro de nós, amém? Vamos colocar de pé, fechar os nossos olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, está vivo, Pai. E nós queremos celebrar a tua vida, Senhor, a tua ressurreição. Por favor, Senhor, fala conosco nessa manhã, que o culto dessa manhã, Pai, seja de ação de graças e louvor ao teu nome, Pai. Assim nós oramos e te pedimos. Amém. Essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Declarar que já foi vencida toda a morte, amém? Aleluia! A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, o nome
Jesus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga suas mãos para o Senhor Jesus. Jesus morreu por mim, por você. Você consegue entender isso? O acesso que Ele nos deu ao Pai, o acesso de ter uma vida plena, o acesso de livrar nossas vidas do pecado. O sangue carmesim que foi feito lá foi derramado lá na cruz do Calvário, foi por mim e por você. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, porque, Senhor, encontrou em nós, ó Pai Celestial, o Senhor nos deu acessos, ó Pai. O Senhor nos deu acesso ao caminho que é, Senhor amado, a eternidade contigo. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, se existe alguém aqui ainda que não acredita nisso, não está confiante que morará contigo na eternidade, nessa manhã, Senhor amado, por favor, renova, Senhor amado, a fé, renova, Senhor amado, a aliança, porque nós queremos, ó Pai, ainda mais, Senhor amado, fazer outras pessoas conhecerem a Ti, outras pessoas conhecerem esse acesso, outras pessoas conhecerem, Senhor amado, o que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, ó Pai. Nessa igreja, Senhor amado, levanta homens e mulheres, Senhor amado, que realmente propague a Tua palavra, propague, Senhor amado, aquilo que o Senhor, ó Pai, nos ensina a todo momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor amado, cada um de nós, ó Pai Celestial, tomamos consciência do que o Senhor fez por nós. Erga suas mãos para o Senhor. Jesus morreu por mim, por você. Não despreze isso nunca, jamais. Esse é o voto que você tem que levar para a sua vida inteira e pensar: eu nunca devo me afastar de Jesus, porque o Senhor, Ele enviou o seu Filho por mim, por você. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3.
igreja. Graça e paz, amém? Jesus vive. Você crê? Glória a Deus, Ele está presente aqui essa manhã. Aplaudam o nome do Senhor, Ele está aqui. Glória a Deus. Jesus vive. Ele é real. Ele está aqui, amém? Nessa manhã, falando nisso, sobre Jesus, sobre Ele viver e a palavra dEle ser real. A palavra de Deus, a Bíblia, é a voz de Deus para nós. É a condução da nossa vida aqui na terra. Então, muitas vezes nós falamos, nós cremos em Jesus, nós colocamos o nosso coração nele, mas muitas vezes às vezes você passa assim, você fala assim, será que eu creio mesmo? Será que é real? Eu te digo, irmão, é real. Ele existe e Ele está aqui, amém? Ele tem obras maravilhosas a fazer na tua vida e na sua família. Eu gostaria de ler com vocês algum versículo que diz em Romanos 6,16. Diz assim, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que lhe escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida, à justiça. Aí você me diz assim, Lígia, mas isso que tem a ver com oferta e com dízimo e primícias? São escolhas. Eu digo que se a vida não chamasse vida, ela chamaria escolha. Hoje nós temos a oportunidade de escolher obedecer a Deus ou obedecer a outra coisa. O que você está obedecendo nessa manhã? Que voz você está ouvindo? A voz de Deus quer nos levar à justiça. As coisas que na Bíblia a palavra tem prometido para os filhos dele. Muitas vezes nós falamos, eu sou filho de Deus, eu sou filho. Mas eu não quero obedecer. Até aqui eu vou, mas aqui eu não quero ir. Será que o dinheiro está sendo seu senhor? Será que o dinheiro está sendo aquele que está te guiando? Ou ao contrário, você que guia o seu dinheiro? Não. A oferta, o dízimo, nas primícias na casa do meu pai, eu não deixo para trás. Quem está te guiando essa manhã? Em quem você está deixando o seu coração te guiar? Nós sabemos que quando nós desobedecemos, somos escravos do inimigo. O diabo não quer que você prospere, sabe por quê? Porque ele quer que você fique rastejando. O diabo quer que você fique dependente dele. O diabo não quer que você progrida, que você prospere. Claro que não. Por quê? Porque ele quer que você passe vergonha, quer que você esteja no chão. Mas nosso Deus, Jesus, veio para que nós tivéssemos vida abundante, vida plena. Não uma vida qualquer. Você tem que tomar posse disso. Você tem que viver as maravilhas que Deus tem para nós. Não deixe o dinheiro, não deixe outra coisa ser escravo da sua mente. Hoje a nossa mente é muito cativa. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente escuta. Cuidado. Nesse momento que eu estou falando, eu tenho certeza que na tua mente está tendo uma batalha espiritual. O que ela está falando? Por que ela está falando isso? Eles querem o meu dinheiro. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus não precisa. Nós temos que ser obedientes. Por que Ele nos ensina a ser obediente? Para que nós viemos colher aquilo que já está escrito. Você lê a palavra? Leia a palavra. Medite nela. Ore a palavra. O que está escrito, Ele quer cumprir na sua vida. Em Romanos 8:32 diz assim: se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Deus tem coisas preciosas para nós. Deus tem prosperidade, abundância em tudo que a gente fizer na nossa vida. Então, irmão, não coloque o seu coração, não deixe o dinheiro ser o seu senhor. Não deixe o seu serviço ser o seu senhor. Não deixe a internet, o celular ser o seu senhor na sua vida. Deixe Deus ser o senhor da tua vida. Consagre
tudo o que vinha à tua mão a Ele. Consagre o seu trabalho, consagre a sua casa, consagre as suas finanças. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus poderoso. Você crê? Amém? Que Deus pode multiplicar o que está na sua mão, que Deus pode abrir portas onde não existem portas, que Deus pode fazer milagres. Quando o inimigo vir colocar na tua mente assim, mas eu vou dar esse dízimo, eu vou dar essa oferta, essa primícia, diga sim. Não deixe o inimigo lutar contra a tua mente, vença. É você que vai vencer, é você que vai declarar, eu sou obediente. Eu sou, porque o meu pai disse que a minha vida vai ser abundante. Amém? Fique de pé nessa manhã, pegue o seu dízimo, sua oferta, sua primícia. E você vai consagrar ao Senhor. Se você não trouxe hoje, faça uma oração. Peça que Deus, que você venha, o próximo culto, você venha fazer isso. Não deixe que o inimigo roube aquilo que Deus tem para você. Amém? Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor. Deus, Pai, muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor venha ser o Senhor da nossa vida. Que o Senhor venha governar os nossos lares. Que o Senhor venha governar o nosso salário. Deus, nós colocamos a nossa casa nas suas mãos. A cada irmão que está aqui, Pai. Aqueles que estão desempregados. Aqueles que estão passando por necessidades. Aqueles que só o Senhor sabe. Deus, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha mostrar aos seus filhos que o Senhor é um Pai de abundância. E que eles venham contar aqui, Senhor, testemunhos de bênçãos, de derramar de graça sobre a casa deles. Senhor, se há ainda aqui algum espírito contrário, tentando contra as mentes, tentando, Senhor, com que seus filhos não entendam essa palavra ou venham contra a sua casa, que caia por terra em nome de Jesus, porque esse lugar é um lugar de Jesus. O Senhor ressuscitou, o Senhor vive, e o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus da nossa casa, e não há nada e ninguém que possa vir contra o Senhor. Nós declaramos a prosperidade na vida do teu povo e desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Venha trazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, graça e paz. Amém? Eu escutei muito aqui nessa manhã que Jesus está vivo e Ele é real. Quantos creem nisso? Agora, eu não sei se você sentiu a presença de Jesus hoje. Mas eu estava ali tocando bateria e o Espírito Santo falou assim, eles precisam sentir que eu sou real. Uma coisa é você acreditar numa história que alguém contou. Outra coisa é você sentir e saber que Ele é real porque você sentiu. E nessa manhã Jesus quer tocar em você, você vai sentir. Quantos querem sentir? Ele está vivo, Ele está aqui. Então eu vou convidar você a sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente, você que quer sentir. Jesus vai tocar em você. Pastor, mas eu tenho que ir na frente? Tem. Tem que dar passos de fé. Fica tranquilo, você não vai ser exposto a nada. Mas se você quer sentir, se você deseja, você tem um coração sedento, então você vai sair e Jesus vai tocar em você aqui hoje. Você vai sentir algo que não vai te deixar dúvida de que Jesus é vivo e Ele está aqui. Você não vai sentir eu tocar na tua mão, não. Você vai sentir Jesus tocar em você. Quantos querem sentir? Então vem com o coração aberto. Fala assim, Jesus, eu quero sentir o teu toque na manhã. Vem mais perto do altar, mais perto possível. Você vai fechar os seus olhos. E você vai esquecer quem está do seu lado agora. Esquece quem está do seu lado. Esquece que você está nesse ambiente. E agora você vai se concentrar em Jesus. Se concentre em Jesus agora. Imagine agora que você está num lugar, numa sala, num ambiente, que você está só você e Ele. Eu vou pedir para apagar as luzes da igreja, por favor. Essa do meio. Apaga essa aqui também. Feche os seus olhos agora. E agora nessa sala só está você e Jesus. Contempla o rosto dele agora. Contempla. Imagina Jesus do jeito que você imagina Ele.
E você vai pedir agora com toda a fé, com todo o coração. Você vai falar assim: Jesus, se o Senhor é real, fala com as suas palavras. Toca em mim nessa manhã. Se o Senhor ressuscitou de verdade, se o Senhor está vivo, toque em mim nessa manhã. Eu quero te explicar mais ou menos alguns sintomas de quem sente o toque de Jesus. Primeiro, o teu corpo vai arrepiar. E você pode sentir uma vontade de chorar. Esse choro é um choro gostoso. Talvez a tua perna fique sem força e você caia, porque a presença dele é muito forte. E quando você cair, você vai sentir paz. Você vai sentir o amor de Jesus. E você vai ver o quanto ele te ama. E foi ele que te trouxe aqui nessa manhã. Você não veio aqui à toa. Espírito Santo, passeia no nosso meio agora. E toca agora no coração que está sedento. Toca agora no coração que deseja a tua presença. Olha como ele te ama. Sente o amor dele nessa manhã, sente. Sente o amor dele nessa manhã. Sente o toque dele nessa manhã. Sente o toque dele nessa manhã. Espírito Santo, nós te desejamos essa manhã. Ele está tirando o fardo pesado de você nessa manhã. Contemple a face dele nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela tua presença nessa manhã. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Sente ele tocando em você. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença aqui nessa manhã. Obrigado porque o Senhor é real. Obrigado porque o Senhor é real. Ele está tirando o seu fardo nessa manhã, o fardo pesado da tristeza, da angústia.
Ele vai fazer você sorrir de novo. Obrigado, Jesus. Ele vai fazer você sorrir de novo. Aquilo que o diabo roubou, Jesus está restituindo nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu toque nessa manhã. Obrigado pelo teu toque nessa manhã. Sente a alegria do Senhor nessa manhã. Ele nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Você que está sentado aí, eu quero pedir para você ficar de pé. Fique de pé agora, levante suas mãos e nós vamos adorar Jesus. Jesus está aqui. Mas para você sentir a presença dele, é necessário você se conectar. É como se fosse um rádio que você liga e você precisa sintonizar na emissora do rádio. Assim é o mundo espiritual. Você precisa sair desse plano e só tem um jeito, é você ligar a tua fé em Jesus. Então feche seus olhos agora, levante suas mãos e com as suas palavras comece a dizer para Jesus quem Ele é. Diga: Senhor, Tu és tudo que eu tenho, Tu és o amado da minha alma, eu te amo. Eu vim te adorar nessa manhã, eu reconheço que eu não sou nada sem Ti. Nessa manhã, Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que somos tão pecador, tão errantes, mas a Tua graça nos alcança nessa manhã. A Tua graça nos alcança, o Teu poder nos alcança, a Tua misericórdia nos alcança. Toca agora, Senhor, toca com as Tuas mãos. Aumenta a fé, quebra a incredulidade. Aumenta a fé nessa manhã. Aumenta a fé nessa manhã. Nós sabemos que o Senhor é real. E o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, tudo acontece. Nós viemos te adorar nessa manhã. Nós não adoramos o Jesus morto. Nós adoramos o Jesus ressurreto, que está entre nós em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Jesus. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, no Teu altar. E nós dizemos que somos Teu, somos Teu, somos Teu. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem forte.
Glória a Deus. Pode voltar para o teu lugar. Quantos aqui sentiram algo que nunca tinha sentido antes? Alguém aqui? Alguém sentiu uma coisa diferente? Sentiu? Amém. Glória a Deus. Amém. Pode aumentar mais essa luz, obrigado. O cristianismo ele é diferente de todas as religiões. E eu vou te dizer o porquê. Eu tive a oportunidade de visitar o Oriente Médio e nós fomos em 2 países muçulmanos. Nós fomos no Egito e nos Emirados Árabes. E eu fui de perto conhecer a fé islâmica. Para quem não sabe, o islamismo ele foi fundado pelo profeta Maomé. E eles têm o Alcorão, nós temos a Bíblia, eles têm o Alcorão, que é o livro sagrado deles. E para nós, o que Jesus é para nós, para eles é Maomé. E nós chamamos Deus, que a Bíblia chama de Jeová. Jeová em hebraico significa o Senhor, ou Yahvé, ou Elohim. Deus tem vários nomes. E para eles, Deus é Alá. E eles falam que é o mesmo Deus. Que Deus enviou Jesus para ser o profeta dos cristãos. Os judeus não aceitaram Jesus como profeta. E Maomé é o profeta deles. Só que existe uma diferença muito grande. A diferença é que Maomé ele não morreu numa cruz. Não mataram ele, ele morreu de velhice. E o túmulo dele está lá até hoje com os ossos dele, guardado por soldados. O túmulo de Jesus não tem mais soldado. O túmulo de Jesus está vazio. E quando você entra no túmulo de Jesus, tem uma plaquinha escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Os ossos de Maomé estão lá, de Buda estão lá, de Allan Kardec estão lá, mas os ossos de Jesus não estão. Eu entrei numa mesquita e eu orei e falei: Deus, se o Senhor está nessa religião, se essa religião é de Deus, eu quero te sentir aqui. E eu fiz força, eu fiquei com fé, fiquei em silêncio e eu não senti nada. Aí nós fomos numa igreja copta no Egito. E na hora que eu pisei na igreja, a presença do Espírito Santo assim me pegou. Eu falei: ah, eu sei aonde Jesus está, aonde Jesus não está. Igreja não é uma religião, cristianismo não é uma religião. Cristianismo é a presença do Deus vivo. Você não vem na igreja para você ser um religioso, para você falar: ah, eu sou cristão, eu sigo essa igreja. Ah, não, nós servimos um Deus vivo que nos toca. Ele é real, ele toca. Quando você ora, você tem resposta de oração. É verdade. Não é uma historinha, a gente não está seguindo um credo, uma historinha que nos contaram. A gente não vem aqui de manhã porque a gente tem que vir, não. A gente vem porque Jesus é real e Ele está aqui. E não só aqui, Ele está onde o nome dEle é aclamado, é chamado. Onde Ele é chamado, Jesus está ali. E você precisa ser uma pessoa espiritual para você saber identificar quando Jesus está e quando Ele não está. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha intimidade com Ele. É por isso que a gente vem na igreja. Para a gente crescer na fé. Eu estava vendo Noronha deixou os filhos dele lá em casa. O Noronha tem 10 filhos, né, gente? Noronha Mariana. E eles deixaram lá em casa lá. E aí eu fico
ouvindo a conversa das crianças e eu dou risada. Aí o Levi perguntou assim para a Samela. Samela é pequenininha. Tem quantos anos a Samela? 6 anos. Samela, qual que foi a pergunta lá? Qual que é o planeta? Como que é? Qual o país que você mora? Ela falou Hortolândia. Qual país você mora, Samela? Hortolândia. E aí, qual que é o nosso planeta? Hortolândia. Tudo para ela Hortolândia. Mas a Samela tem 6 anos. E por que eu estou contando essa história? Porque a Samela tem 6 anos. E ela entrou na escola agora. Ela é uma criança, como qualquer outra criança, que ainda está aprendendo. Aí o Levi, que já está fazendo aula na 5ª série, estava dando uma aula para a Samela de geografia. Qual é o maior país do mundo? É a Rússia. Porque ele estudou esses dias aí que ele teve prova. Eu falei, Levi, você está chutando cachorro morto, hein, Levi? Aí, o que eu quero te dizer com isso? Que a fé não é diferente. Olha aqui para mim. Você acabou de entrar na igreja. Para você tudo é novo. O que Deus quer que você faça? Que você vá aprendendo sobre a fé. Para você crescer. Olha aqui, ó. Você não pode ter 10 anos de igreja e ser igual a Samela, falando que o seu país é Hortolândia. Você precisa crescer na fé, crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? É quando eu tenho intimidade com Jesus. Olha o que Jesus quer fazer com você, ó. Jesus quer que você, não é eu só não, você, ore para o enfermo e ele seja curado. Jesus quer, olha para a tua mão, olha aí, olha na tua mão, olha aí. Fala assim, Jesus quer usar a minha mão. Jesus quer ver você expulsando o demônio. A pessoa fica endemoniada, você vai lá, sai em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Crescer na graça. Pastor, isso tem a ver com ressurreição? Tudo. Presta atenção que você já vai entender. Quando eu era criança, eu tocava bateria lá na igreja. Hoje eu toquei porque faltou o baterista. E eu tocava bateria na igreja. Os demônios caíam bem perto da bateria. E quando o demônio caía, eu escondia atrás do bumbo, assim, ó. Morria de medo. Ó que o pastor falava assim, sobe aqui o louvor que agora nós vamos orar. E nós vamos entrar no arraial do inimigo. E tinha uns 4, 5 visitantes lá, eu falava, é hoje. Eu já subia com o coração acelerado. Morrendo de medo. Até que um dia, eu estava pregando numa congregação. Eu já tinha feito seminário, estava sendo convidado para pregar em umas igrejas. Fui pregar numa congregação lá no Cafezinho. E eu levei uma palavra assim e achei que ia ser tudo normal. E o pastor falou assim, agora vamos fazer uma fila de oração aqui. E o irmão Jonas, não era pastor ainda, o irmão Jonas vai orar por você. E eu com um terninho azulzinho, porque naquele tempo o pastor usava terno. E pôr na mão, e orando, e orando. A hora que eu pus a mão na cabeça da irmã, ela para trás, lá, endemoniada. Eu olhei pro pastor assim, e o pastor lá assim no canto. Tipo assim, se vira aí. Meu coração, falei agora. Meu primeiro demônio. E eu corri lá em cima dele. Falei, demônio, põe a mão para trás. Aí pôs a mão para trás. Agora ajoelha. Aí eu comecei a ficar macho, gente. Fiquei macho. Porque tudo que eu estava falando, o demônio estava fazendo. Agora eu vou contar até 3, você sai. 1, 2, 3, sai. A mulher... Eu falei, opa, funciona. Aí eu perdi o medo do demônio. Por quê? Porque eu sou o cara? Não. Porque Jesus diz assim, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome falarão em novas línguas. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Cristianismo não é uma filosofia. Jesus é real e Ele é poderoso. E Ele quer usar você.
Jesus não usa alguns escolhidos só, não. Ele usa quem crê no nome dele. Por isso que ele morreu e ressuscitou. Quantos creem? Você tem que crer. Porque tudo começa pela fé. Se você não tiver fé, você nunca vai alcançar. Nós temos que ter fé, crer em Jesus. E hoje eu quero falar sobre Jesus, que traz vida em meio a incertezas. Jesus traz vida em meio às incertezas. E eu quero ler o texto com vocês do episódio já logo após a ressurreição de Jesus, que está lá em João 20, 19 a 23. Acompanhe comigo. Naquele mesmo domingo, foi no domingo que Jesus ressuscitou. Naquele mesmo domingo, à tarde, Jesus ressuscitou de manhã. E à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhe mostrou as mãos e o lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Próximo versículo. Então Jesus disse a ele, de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois sobrou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Jesus desceu nessa terra. Ele nasceu, cresceu, aprendeu uma profissão com o pai dele. O pai dele terreno era José. A mãe dele terrena era Maria. Mas Maria não é mãe de Jesus, não mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, ela não é mãe de Deus. Pastor, mas Jesus não é Deus? Eu só vou te explicar uma coisinha. Se você não entendeu isso ainda. Jesus, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus, Deus, ele é antes de tudo. A Bíblia fala assim, que antes de Deus nada se formou. Ele mesmo fala, antes de mim, nenhum outro se formou. E depois de mim, ninguém haverá. Então, Deus não tem mãe. Deus é o primeiro. Ele é o criador de tudo. Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Lá no céu existe a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. É um assunto complicado. Depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Mas aí Deus enviou Jesus para nascer e salvar a humanidade. E o que ele fez? Ele viu uma jovem virgem, mulher de Deus, Maria. Uma menina, tinha 15 anos, 16 anos. Deus viu ela e falou assim, ela vai ser então a mãe do Deus menino. E o Espírito Santo entrou em Maria e ela ficou grávida. O Espírito Santo não fez sexo com Maria. Tem algumas religiões aí que ensinam essa aberração. Não, Deus é santo e ele não é carne, ele é espírito. E ele pode fazer todas as coisas. Tanto é que quando o anjo fala para ela, mas como que eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Aí o anjo fala assim, não tem nada difícil para o Senhor. Deus pode fazer qualquer coisa. E aí Maria fica grávida do nada. Virgem ficou grávida. E nasceu Jesus. Então quando Jesus nasce, ele nasce encarnado. Então Maria era mãe de Jesus homem. Mas ela não era mãe de Jesus Deus. Quantos entenderam? Deus entrou nela. Deus entrou nela. E nasceu de carne e osso. E aí, como homem, Jesus, como toda criança, precisou ser ensinado. Aqui na peça sexta-feira eu gostei dessa parte que José está ensinando. Jesus ser carpinteiro ali. Então Jesus foi sendo ensinado. Mas com 12 anos, ele já sabia quem ele era. Com 12 anos ele ensinava no templo. Ensinava os fariseus, as pessoas que estudavam a lei. Jesus com 12 anos, pega uma criança de 12 anos, Jesus dando aula ali para eles. E quando Maria fala, menina, onde você estava? Estou procurando você há 3 dias. E ele fica bravo com Maria, ele fala assim, ué, você não sabia que eu estava na casa do meu pai? Jesus já sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus.
E aí então, com 30 anos de idade, ele se revela como o Messias, como aquele que viria para salvar. Preste atenção. E ele começou então a formar discípulos, convidar os discípulos. E os discípulos começaram a andar com Jesus e ver tudo que Jesus fazia. E Jesus treinou eles por 3 anos. Todo dia, todo momento. Até chegar o momento da cruz. Enquanto Jesus estava treinando, tinha alguns discípulos ali por meio, que é o caso de Judas Iscariotes, que Judas ele era um zelote. O que é um zelote? É alguém que fazia parte de um movimento revolucionário. Os zelotes eles eram briguentos, eles queriam tomar Israel da mão dos romanos. Porque naquele tempo o Império Romano dominava Israel. E Judas achou que Jesus ia libertar o povo de Israel do domínio romano. Só que Jesus não veio para ser um político terreno. Jesus não veio fazer uma revolução armada. Jesus veio para pregar princípios eternos. Ele falou: meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui. Eu não vim para salvar Israel da mão de Roma. Eu vim para salvar Israel da mão de Satanás. Meu reino é espiritual. E Jesus veio mostrar que o céu não é aqui, o céu é lá. Que o reino de Deus é eterno. Aí Judas não entendeu nada disso e ele, então, traiu Jesus. Quando ele viu que Jesus ia morrer mesmo, ele largou o pano. Tem gente que é assim, né? Tem gente que está com você enquanto ele acha que você está ganhando. Quando ele viu que você não é tudo aquilo, ele muda joga no time que está ganhando. É mais ou menos Judas. Começou a jogar no time que estava ganhando. Que ele achou que estava ganhando. Estou falando isso porque essa semana saiu uma matéria na Folha de São Paulo que Jesus que traiu Judas. E a matéria estava dando a entender que Judas traiu Jesus porque Jesus traiu Judas primeiro. Que nem tudo que a religião nos ensina é verdade. A gente tem que ver o outro lado da moeda. E jogando um questionamento de uma verdade relativa. Que existe outra verdade, outra versão. É aquela famosa história assim: você nunca vai saber a verdade se você só acreditar na história do Chapeuzinho. Tem que saber a versão do lobo, né? Já ouviu isso aí? Mas a história, ela mostra a verdade. Por quê? Porque Jesus ele tinha um propósito eterno. Enquanto Judas estava caminhando para a forca, que ele mesmo teceu, que ele mesmo quis entrar, Jesus estava caminhando para a cruz e para a ressurreição. E quando Jesus é crucificado e Judas foi se enforcar, os discípulos que amavam Jesus ficaram com medo de serem os próximos que iam morrer. E eles então foram para um lugar e eles se trancaram naquele lugar, com medo dos judeus, porque eles falaram: nossa, mataram o Senhor, agora vão nos matar também. A sexta-feira foi um dia terrível, um dia de derrota, um dia cruel. O sábado foi um sábado de silêncio, um sábado de incertezas. O que ia acontecer com eles? E chega o domingo de manhã. E algumas mulheres vão até o túmulo para perfumar o corpo de Cristo, para cuidar. Naquele tempo eles tinham esse zelo. E quando Maria entra no túmulo, só estavam os lençóis. E ela vai num homem que ela achou que era o jardineiro. E ela fala assim: Senhor, pegaram o meu senhor que estava ali, roubaram o corpo dele. Você viu? E o jardineiro estava ali, cuidando das plantas. Na verdade não era um jardineiro, era um homem. E ela: meu senhor, você viu onde colocaram o corpo do meu senhor?
E Jesus então se vira e fala: Maria. Jesus, é você. Quando ele falou Maria, ela sabia quem ele era. E ela foi para querer dar um abraço nele. Ele fala assim: não me toques, porque eu ainda vou subir para o Pai. Que história linda, né, gente? E Maria corre para mostrar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Mas à tarde, eles estavam trancados, com medo dos judeus. E Jesus entra no meio da sala. E vai no meio deles e fala assim: paz seja com vocês. E eu quero parar aqui e trazer para nós essa história. Quantos de nós estamos trancados com medo? Porque vivemos dias de incertezas. Deus permite as incertezas na nossa vida. Deus permite a notícia ruim. Deus permite o acontecimento ruim. Aconteceu até com Jesus. Aconteceu com os discípulos que estavam andando com Jesus. Eles estavam com medo dos judeus, trancados, com medo. Talvez você entrou aqui nessa manhã trancado, com medo. Talvez você entrou aqui nessa manhã não sabendo o que vai acontecer amanhã. Você recebeu uma notícia ruim, talvez um desemprego. Ou o teu marido ou tua esposa falou: olha, eu quero divórcio. Ou o médico disse: você está com essa doença. Notícias ruins, incertezas que nós carregamos. E quando a gente recebe uma notícia ruim, é comum a gente fazer o quê? Se trancar e chorar. E algumas pessoas dizem assim: acabou minha vida. Acabou, e agora, meu Deus? Mas a história da cruz e da ressurreição, ela nos ensina que aonde Jesus está, não existe derrota. E aquilo que Satanás fez você acreditar que era derrota, só vai chegar o domingo da manhã. E o domingo da manhã vai trazer vitória. Imagina você sentado na roda daqueles discípulos com medo. E de repente Jesus aparece no meio da roda e fala: paz seja com vocês. Eu estou aqui, eu ressuscitei. Acabou a incerteza, acabou. Porque tudo que eu disse que ia acontecer, aconteceu. Sabe, gente, é tão gostoso andar com Jesus, porque tudo que Ele nos mostra. Quando você tem intimidade com Jesus, Ele mostra as coisas para você. E é tão gostoso quando Jesus mostra as coisas, porque você sabe para onde você está indo. Há muitos anos atrás, eu oro assim: Senhor, me dá discernimento, me mostra as coisas, porque eu não quero ser enganado, eu quero saber para onde eu estou indo. E eu não quero errar. Jesus, eu quero ir na tua direção. Salmos 23, 4, Davi fala assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando nós estamos com Jesus e Jesus está nos direcionando, vai para lá. Pode ser um caminho horrível de trevas, vale da sombra da morte, serpente, escorpião, leão, tigre. Mas você vai caminhar tranquilo. Parece que o cenário é horrível, mas Jesus está com você e Ele mandou você ir naquele caminho. Então está seguro. Quando eu sei aonde Jesus está me enviando, eu sei que o final do caminho é final de bênção. Mesmo que pareça algo terrível. Há um tempo atrás eu sonhei que uma irmã saía da igreja. Ela vinha no meu sonho e falava assim: pastor, eu quero me despedir, eu não vou vir mais na igreja, eu quero sair. Eu acordei do sonho e contei para a pastora. Eu falei: Dani,
Eu sonhei que uma irmã ia sair da igreja. No caso, no sonho era a Laine. Aí a pastora falou assim para mim, não é a Laine. A Laine só foi uma figura. Mas alguém vai sair da igreja. Esse sonho foi uma sexta-feira, comentei com alguns irmãos, os irmãos falaram a mesma coisa. Pastor, não é a Laine, é outra pessoa. Aí chega no domingo, um casal que estava vindo na igreja na época, chegou em mim e falou, pastor, vai virar o ano e a gente não vai vir mais na igreja. Aí eu falei, Deus me falou. Deus me falou que vocês não iam vir mais. E eles levaram um susto. E eu falei, então, Deus abençoe vocês para onde vocês vão. Não é gostoso isso? Deus já tinha avisado, eles vão sair. E sabe o que eu entendo quando Deus avisa? É que é para eu ficar tranquilo. Tá tudo bem. Pessoas vêm, pessoas vão, e tá tudo bem. Aí, sonhei com a Pamela. Sonhei que a Pamela me convidava para ir numa igreja que ela tinha abrido. Ela tinha aberto. E chegava lá, ela falava, então, pastor, aqui. Aí era um sonho esquisito, tinha uns irmãos lá esquisitos. Aí eu falava, Pamela, mas. E eu tentava ensinar ela ali, tentava orientar como pastor, mas ela não me escutava. Ela falava, não, eu já tomei a decisão e é assim. O sonho foi dessa forma. Aí eu acordei e falei para a pastora, eu falei, nossa, será que a Pamela vai abrir uma igreja? Não, aí eu entendi. Quando aconteceu, que a Pamela ia mudar de lugar. E não adiantava o que eu fosse falar, ela já tinha tomado uma decisão. Então, quando ela veio me comunicar, Deus já tinha me falado antes. Eu falei, não vai adiantar eu falar qualquer coisa, porque ela já tomou uma decisão. E está tudo bem. Estou contando esses dois exemplos meus. Porque Jesus, ele quer direcionar a sua vida dessa forma. Você quer ter sonhos antecipando coisas que vão acontecer? Para você não ficar aflito, para você não ficar preocupado, para você não ficar com medo. Deus, ele vai mostrando para você o caminho. Olha, eu estou com você. Pessoas vão entrar, vão sair. Pessoas não vão permanecer até o fim, talvez. Vai vir inimigo atacando, vai vir serpente, vai vir, mas eu estou com você. Eu estou cuidando de você. Não tem por que ter medo. Jesus, ele fala assim, eis que estou com você todos os dias, até o fim dos séculos. Essa é a certeza que nós temos que ter. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Mas o que aconteceu? Jesus apareceu no meio deles trazendo paz. Eu quero profetizar nessa manhã. Eu não sei qual incerteza que você está vivendo, mas se você crer, você vai levantar a mão, você vai tomar posse. Jesus está entrando na sua situação hoje, trazendo paz. Presta atenção que eu vou te dizer, nem sempre vai ser o que você queria. Mas dentro da luta, da dificuldade ou da falta de alguma coisa, está havendo paz. Eu lembro que a nossa igreja entrou no vermelho, entrou no limite, eu fiquei preocupado. E eu fui numa reunião e Deus usou a boca de um profeta que eu nem conhecia. E ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, não vai faltar azeite e nem farinha. Às vezes Deus permite a sua conta entrar no vermelho, irmão. Mas isso não significa que vai faltar azeite nem farinha. Você vai continuar fazendo as coisas, você vai continuar. E sabe de uma coisa? Deus está cuidando da sua vida. E deixa eu te falar uma verdade que eu vivo. Ninguém morre sem viver os propósitos. Você serve ao Senhor, a sua vida é dele. Então tudo que Deus disse a seu respeito vai se cumprir. Nada vai cair, nenhuma promessa do Senhor vai deixar de se cumprir. Sabe por quê? Porque a sua vida está na mão dele, você colocou a sua vida na mão dele. E ele está cuidando de você. Quantos creem nisso? Então Jesus, ele entra para trazer paz. Quem caminha com Jesus não vive atribulado. Se você está vivendo atribulado, está faltando Jesus. Você pode estar com a conta no vermelho, você pode ter uma notícia ruim do médico.
mas você tem que dormir em paz e saber que Jesus está cuidando de você. Pastor, isso parece loucura. Não, isso é uma verdade que a gente tem que viver. Olha o cenário dos discípulos. Não era um cenário favorável. Eles não estavam vivendo assim, nos holofotes. Eles estavam sendo perseguidos. Eles iam morrer, mas dentro deles tinha paz. Porque eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles sabiam que em quem eles criam era real, era verdadeiro. E aí eles começaram a entender que não era sobre este mundo, que era sobre o céu. E servir Jesus é sobre o céu. Pena que hoje nós estamos vivendo uma sociedade dominada por Satanás. Os valores de Satanás. E as pessoas estão esquecendo os valores bíblicos. E muitos dentro da igreja não querem mais seguir Jesus. Eles querem seguir o próprio ego. As próprias vontades. Então Jesus manda você renunciar, você não renuncia. Jesus manda você abandonar coisas, você não abandona. E muitos querem crer na Bíblia só até o ponto que é confortável. Mas o ponto que fala, abandone esse pecado, aí você não quer. Por exemplo, gente, nós vivemos dias lá atrás, que sexta-feira santa e domingo da ressurreição, a igreja era lotada. Hoje as pessoas preferem viajar. A fé ficou em segundo plano. Você quer um conselho meu, você que está aqui hoje de manhã? Tem duas datas que você não pode faltar do culto. Páscoa e Natal. É os dois maiores marcos do cristianismo. O Natal celebra o nascimento e a Páscoa a morte. E se você for crente mesmo, se você crê em Jesus de verdade, Pentecostes também deveria ser outra festa que você deveria ficar. Que narra o dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Eu acho engraçado que se você for hoje em qualquer igreja católica, as missas estão lotadas. Domingo passado também, cara, domingo de Ramos. Mas os crentes estão esquecendo valores fundamentais. Ah, pastor, mas Jesus não está comigo, eu vou viajar. Sim, mas tem coisa que é zelo, é fé. Não estou querendo ensinar você a ser religioso, não. Porque se a gente não levar a sério algumas coisas, irmãos, a igreja ela começa a ficar banalizada. Daqui a pouco ninguém quer mais servir a Deus na igreja. Vamos servir a Deus lá em casa. Ah, eu sou crente lá na minha casa, não preciso vir na igreja. E não é assim. Os discípulos eles estavam juntos, tudo em comum. Domingo virou principal dia para os cristãos, por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então o domingo era o dia deles se reunirem e celebrar Jesus. Nós precisamos voltar com valores que nós perdemos. Muitos estão perdendo. Tem gente que vem na igreja uma vez por ano e você ainda tem coragem de dizer que você é crente? Você tem coragem de dizer que você é cristão, irmão? Você não tem comunhão com o corpo, você não caminha com nenhum corpo. A igreja é corpo. A igreja não é isolada. Corta um dedo seu e joga lá no canto para você ver o que acontece. Aquele dedo apodrece e morre. Quando a Bíblia fala que a igreja é o corpo. Cada um aqui faz parte, você é membro do corpo de Cristo, você é uma parte do corpo. E você não tem como você subsistir, viver isolado do corpo. Para você viver a fé, você precisa do irmão que está do seu lado. Pastor, mas então eu começo a vir todo domingo? Sim,
E não só de domingo. Você precisa se envolver com o corpo. Presta atenção, você que está visitando aqui. Ser cristão é pertencer ao corpo de Cristo. E ter tudo em comum. E aí a tua fé começa a crescer. Eu comecei essa mensagem falando que você precisa crescer na fé e no conhecimento. Sabe por que eu expulsei demônio? Porque eu pertencia ao corpo. E por eu pertencer ao corpo, alguém falou para mim, ó, você vai lá pregar. Sabe por que eu fui pregar? Porque alguém me ensinou sobre a Bíblia. Alguém falou para mim, vai para o seminário. E eu fui me envolvendo no corpo até o dia que eu pus a mão no demônio e ele saiu. Eu fui vivendo experiências dentro do corpo. E Jesus foi me direcionando para onde Ele queria me levar. Você nunca vai ter experiências com Deus lá na tua casa sozinho. Você precisa pertencer ao corpo. Porque é no corpo que você aprende a Bíblia. É dentro do corpo que Deus começa a usar os seus dons e talentos. É dentro do corpo que quando você estiver fraco na fé, alguém vai te puxar. Vira e mexe, o diabo quer arrancar alguém, o corpo traz você de volta. Só que tem gente que ele não quer. Ele se isola, então ele não quer pertencer. Ele tomou atitudes, ele tomou decisões. E aí não tem o que a gente fazer. Porque é a sua decisão. Você tem livre-arbítrio. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Terceira coisa que aconteceu com os discípulos. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam juntos. Eles estavam reunidos. Primeiro com medo. Aí Jesus entra trazendo paz. E olha a terceira coisa que acontece com eles, porque eles estavam juntos. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Tinha uma pessoa que não estava aqui nesse dia. Estavam aqui 10 discípulos. Um já tinha se enforcado. Mas tinha um outro que, justo nesse dia da Páscoa, ele foi para a praia. Ou foi passear em algum lugar. Sabe quem foi? Sabe quem não estava aqui? Tomé. Quantos Tomés não estão aqui hoje? Foram passear. Olha isso. Hein? Como caiu igual uma luva a palavra hoje, hein? Era domingo de Páscoa. E o Tomé, sabe lá Deus onde estava. Foi dar um rolê, foi passear, foi na casa da sogra. Mas não estava aqui. E aí Jesus faz tudo isso, ó. Jesus entra no meio da parede, passa. Olha que da hora. Pensou a gente aqui, Jesus passa aqui? Brota da parede do nada aqui e fica aqui. Que coisa linda, gente. Eles viram isso. E fala, olha, paz seja com vocês não têm mais medo. Tenham paz, eu estou aqui. E daqui a pouco, recebam o Espírito Santo. Eles tudo caíram no chão tremendo. Começaram a orar em línguas e começaram, sei lá o que aconteceu ali, mas receberam o Espírito Santo. E o Tomé, sabe lá Deus onde estava, perdeu tudo isso. Aí, se você ler a Bíblia mais para frente, o que vai acontecer? Tomé fala assim, Tomé chega lá na rodinha dos discípulos, Tomé volta de viagem. E aí, os discípulos falam assim, Tomé do céu, você não acredita. Jesus apareceu para a gente. Jesus veio no meio, Jesus passou no meio da parede, Jesus falou para a gente, tenha paz. Jesus soprou o Espírito Santo sobre nós, Tomé. A gente sentiu um negócio que a gente nunca tinha sentido. Sabe o que Tomé falou? Duvido. Ah, eu só acredito vendo. Se eu não tocar nele, eu não acredito nisso. Aí todo mundo, não, Tomé, você acha que a gente está mentindo? Jesus veio aqui, ele apareceu na nossa frente, ele ressuscitou. Ah, não, eu preciso tocar para eu ver.
Aí no outro domingo, Tomé foi no culto. Voltou de viagem, foi para o culto, Tomé. E graças a Deus, Jesus apareceu de novo. Aí Jesus vai lá no Tomé, fala, Tomé, põe a mão aí no buraco do prego aí, põe aí. Põe aqui onde a lança entrou, põe a mão aqui. Aí Tomé fala, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus fala, porque você me viu, você creu? Bem-aventurados que não vão me ver, mas vão crer. Você é um bem-aventurado, porque você não pode ver Jesus com o teu olho hoje, mas você crê nele, amém? Então, preste atenção, a Páscoa e a ressurreição, ela nos ensina muita coisa. Nós temos que viver essas coisas. Primeiro, o teu dia triste vai acabar. Você está vivendo um dia triste, ele vai acabar. Vai vir dias de alegria. Só que a vida, ela tem altos e baixos. Virão outros dias tristes. E quando vier o dia triste, aprenda com o dia triste passado. E sabe o que você faz? Opa, eu sobrevivi aquele dia triste lá, vou sobreviver sobre esse de novo. Deus esteve comigo lá, Deus está comigo de novo. E assim eu vou viver até eu estiver na eternidade com Jesus. Sempre Jesus traz paz no meio do caos. Creia nisso. Toma posse disso. Jesus é a fonte da paz. A nossa paz não está no nosso dinheiro. A nossa paz não está em realizações. A nossa paz ela está em Jesus. Jesus é a nossa paz. O Espírito Santo, ele está conosco para nos conduzir, para nos levar. Toda vez que você tiver dúvidas de alguma coisa, ore e fala, Espírito Santo, qual a decisão que eu preciso tomar? Espírito Santo, qual caminho que eu tenho que percorrer? Me dá a direção certa, me mostra o caminho. Porque eu não quero tomar decisões erradas. Eu não quero me precipitar. Espírito Santo, isso aqui que eu estou pensando é do Senhor? Isso que eu estou fazendo é do Senhor? E o Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai te ensinar. Tenha um ouvido aberto e um coração ensinável para ouvir a voz de Deus. Ande com o povo de Deus, seja igreja. Não esteja na igreja, seja a igreja. Pertença à igreja, eu faço parte. Eu estou com o povo de fé, com a família de fé. Eu caminho com a minha família de fé. E juntos nós ensinamos uns aos outros. Juntos nós nos amadurecemos. Preste atenção aqui, você que está entrando aqui. Tem gente que pensa que a igreja é perfeita. Primeiro, a igreja não é a parede, a igreja são as pessoas. E sabe o que a igreja é? Ela é um grande hospital. Todo mundo que entra aqui entra doente de alguma forma. Todos nós sofremos traumas, fomos castigados de alguma forma na nossa vida. Nós viemos lá de um mundo pecaminoso, os nossos pais não eram perfeitos, de alguma forma eles nos traumatizaram, nós sofremos alguma coisa. E aí você entra para a igreja todo machucado, todo ferido. E aí aqui é o hospital de Jesus. E Jesus começa a fazer o quê? Tratar as nossas feridas. E às vezes ele usa o irmão metiolate. Quem já passou metiolate aí quando era criança? Quem já passou? Hoje não tem mais, né? Tem? Não dói? Então, o povo hoje é muito Nutella, né, gente? Minha mãe, quando não tinha metiolate, ela metia álcool. Pô, se gritar, eu taco fogo. Né? Passava aquele negócio lá, o metiolate. Crê em Deus, Pai, você viu o capeta e voltava, né, lá no inferno. A criançada não viveu. Eu falo que tem uma sua, tem que voltar, gente, tem que voltar. Tá? Minha opinião, tá? Nós vivemos uma sociedade muito Nutella demais, todo mundo chora, tudo é triste, tudo. Ah, não, tinha que viver lá na minha rua, na minha época. A minha rua era metiolate, chutava a bola descalço, quebrava o dedo, continuava jogando com o dedo quebrado.
e voltava para casa com a tampa do dedo solta, sangrando. É assim, não é, Cid? Hein? Tinha um pé de espinheiro no muro do vizinho lá. Sabe aquele espinheiro com espinha desse tamanho assim? Que tem uma flor vermelha na ponta? Quem já viu esse espinheiro aí? A bola caía no meio do espinheiro, a molecada cortava o espinho com a unha. Nem parava o jogo. O povo da raça. Hoje eu estava vendo um vídeo, gente, eu cortei um pouco a mensagem, mas serve. Eu estava vendo um vídeo que deu uma chuva e fez uma poça na rua. 2 Nutelinha vindo assim, ó, com a mochilinha nas costas. Aí eles ficaram assim em cima da calçada olhando a poça. Pensando o que eles iam fazer. Aí no vídeo estava assim, ó. Molecada de hoje. Aí passa um pisando na poça assim, atravessa a rua. Aí a setinha. Quem nasceu nos anos 80. Atravessando. Gente, a gente pisava na poça, a gente tomava banho de chuva. Hoje os Nutelinha, né? E quantos aqui foi para a escola que a sua mãe amarrou o saquinho do Carrefour no seu sapato? Você lembra disso ou não? Tá chovendo, metiu a sacolinha do Carrefour no sapato, vai para a escola. Quem já fez isso? Ah, você é da minha época então. Hoje em dia os bonitinhos choveu, eles choram. Ei, presta atenção aqui. Jesus quer curar até a tua nutelice. Existem valores, gente, que estão piorando. E se a sociedade está assim, presta atenção. Minha família não pode ser assim. Eu olho para o meu filho e falo assim, Nutella não. Porque eu quero criar você com os valores que me fizeram homem. Eu quero criar você do jeito que deu certo para mim. Eu quero que dê certo para você. O que foi errado para mim, eu não quero que seja para você. Mas tem coisa, gente, que deu certo. Não deu? Apanhar do papai e da mamãe não foi uma bênção? Sabe? O que estava dando certo não tem que mudar. Tem que mudar o que estava dando errado. Pastor, o que tem a ver com ressurreição? Tudo. Porque hoje o diabo ele vai entrando assim devagarzinho. E ele vai mudando valores que os cristãos não deveriam ter. Por exemplo, estar na igreja no dia de Páscoa. Nós não deveríamos perder esses valores. Porque os valores bons que estão sendo perdidos fazem os maus entrar e dominar. Não se esqueça que você é de Jesus. Não se esqueça que o Espírito Santo está dentro de você e que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso, ele fala, você pode passar pela luta, você pode passar pela escassez, você também pode passar abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando vier a notícia ruim, eu posso todas as coisas, porque Jesus ressurreto, Ele habita em mim e eu vou vencer em nome de Jesus. Quantos entenderam a palavra dessa manhã, digam amém. Vamos ficar Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador. Vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana. E continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.